Vamos lá então, Mateus 7:24. O sábio e insensato. Assim todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem sábio que construiu sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa, mas ela não caiu, pois tinha seus alicerces na rocha. Agora o Salmo 119. Bem-aventurados aqueles cujos caminhos são íntegros e que vivem de acordo com a lei do Eterno. Agora eu queria que vocês achassem os 10 mandamentos, quem é que é prático aí, e me lessem só o versículo que fala do roubo. Êxodo 20:15. Êxodo 20:15. Tem em números também, né? A repetição. Mas é Deuteronômio, mas marca aí, né? O meu está diferente, tá? Não furtarás. Não furtarás. O que nós lemos, irmãos? Mateus 7:24. que falava Sobre os dois fundamentos. alicerce na rocha, que é a palavra de Deus. E depois o que nós lemos? 119. Que fala: Sobre os caminhos. bem-aventurado aqueles cujos caminhos são íntegros e que vivem de acordo com a lei do Eterno. E o que nós lemos na lei? Não furtarás ou não roubarás. Então vamos lá, nós lemos 3 textos bíblicos, irmãos. Um que fala da casa fundada na rocha, lemos um que fala do caminho, né, reto do Senhor, que é da lei do Senhor, e lemos a lei que fala de roubo. Vocês já descobriram por quê, não é? Que fala de roubo, porque o nosso assunto é esse. Ali diz assim: roubar é um pecado lamentoso, citado com outros pecados lamentosos. Aqueles que cometem tais pecados não herdarão o reino de Deus. Eu queria que alguém lesse o versículo com uma referência para mim, que está colocada aí na sequência. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e 10. Veja só, esse texto, ele fala de pecados bem específicos, alguns graves, né, na nossa concepção, como roubar, em contraste com o maldizente, que parece não ser grave. Porém, todos eles, idólatras, impuros, efeminados, efeminados, irmãos. Eu ouço os irmãos dizer afeminado. A é um prefixo latino que anula a ação da palavra. Então, uma pessoa afeminada cancela o feminismo. Então não tem, seria uma mulher afeminada, que não tem modos femininos. Então aí de quem a Bíblia está querendo falar, né? São dos efeminados, não é A, é E. Que tem homens com modos femininos. Então, todos esses não herdarão, mas a gente não dá atenção para essas coisas. Como nós vamos falar de roubo, então aqui, se eu fosse comparar maldizente com roubadores, eu acho que alguém daria uma nota 10 negativa para o roubador e talvez um 5 para o maldizente. Mas tanto o maldizente quanto o roubador não entrarão no reino dos céus. Nós temos um versículo, eu fiquei de trazer, mas acho que eu coloquei no outro estudo, que fala a respeito das dissensões, das contendas. Os irmãos que causam contenda na igreja não herdarão o reino de Deus. Quando a gente se depara com essa verdade, a gente fica triste, porque
O que mais tem na igreja é isso, né? O que mais tem na igreja é isso. É crente contendeiro e crente maldizente. Independente dele não ser roubador, dele ser discípulo de oração, dele pertencer a qualquer grupo da igreja, né? Ele não herdará o reino de Deus. E esse é o contexto que a gente vem tentando passar para os irmãos entender e estudar, desde que nós começamos a estudar os evangelhos, o reino, a bem-aventurança, né? Então por isso que eu decidi fazer esses estudos com temas bíblicos, para os irmãos desapegarem-se daqueles ensinamentos, né? Que só se você adulterar, se você matar, você vai ficar por aí, porque isso não é verdade. Você vai ficar por aí simplesmente se você não perdoar o teu irmão. Você já não vai subir, você já não será um herdeiro do reino. Se você murmura, se você não tolera, né? Então você vai ficar por aí, junto com todos aqueles que assim agiram. Esse versículo que faz a lista, ele está em Paulo, né? E é interessante porque Paulo, quando ele ensina a igreja, ele se mostra bastante preocupado com a ação dessa igreja. Como a gente não está acostumado com os evangelhos, como fazem os católicos romanos, que todo domingo na sua missa leem um pedaço do evangelho, separado pelo padre, para que eles pratiquem a boa ação, a gente às vezes estranha, não é? Porque parece que só os pecados mais graves, de ataque, mas não é. O evangelho ele é bem simples, bem claro, e aquela maioria que vai receber: afastai-vos de mim, nunca vos conheci, praticar essa iniquidade, mesmo fazendo as ações milagrosas e evangelísticas que se fazem, somos nós mesmos. Uma pessoa pode roubar a Deus segurando aquilo que é de Deus, por direito, negligenciando dar conforme prosperou. Aqui eu coloquei o versículo que fundamenta a oferta alçada e voluntária, e coloquei o Malaquias 3, 8, 10, não para falar de dízimo, mas para lembrar que esse compromisso era de israelitas como o povo do Senhor. Por isso que quando eles deixaram de dar, Deus falou: no que me roubaram? Vocês me roubam e perguntam: no que te roubamos? Aqui nós tínhamos um compromisso. No reino de Deus você tem compromisso de cooperar segundo aquilo que o Senhor prospera no teu coração, só que eu te faço um aviso que você só vai ser abençoado se você cooperar com alegria. Se você não cooperar e for avarento, isso é problema teu e de Deus, você vai resolver com ele. Nós não vamos discriminar você nem te barrar, mas isso é entre você e Deus. Mas eu coloquei porque são os dois que fundamentam, né? A participação financeira do Novo Testamento e esse compromisso que tinham os israelitas. Eu não coloquei aqui, mas Paulo também diz: não vos desfraudeis um ao outro, na questão marido e mulher, casamento, vida íntima, né? Um causar prazer ao outro, né? Sexualmente, profissionalmente, maritalmente, espiritualmente, companheiramente, de todas as maneiras. Porque a questão é a seguinte: se você não caminha assim, é aquela questão, você não pode evangelizar. Nós falamos isso aqui. Se você não tem uma vida discipulada de acordo com a palavra em casa, fica difícil para evangelizar, porque você precisa testemunhar aquilo que você vive. Não é que eu não estou dizendo que você possa fazer, não possa fazer. Você pode fazer, mas só vai ter resultado positivo para você se você viver aquilo que você faz. Se você prega para o irmão ter paciência com a irmã, tolerar a irmã, amar a irmã, e você não faz isso em casa, você está complicado diante de Deus. No dia do juízo vocês resolvem, não vamos resolver isso daqui, né? Não pode deixar pro dia do juízo. Bem, é por isso que a gente vai tentar ensinar, né? Então veja só, uma pessoa pode até roubar a palavra de Deus. Nesse caso de não ensinar aquilo que se deve ensinar,
ou ensinar sem viver. Deus fez essa acusação contra os profetas de Judá. Eu queria que vocês achassem esse texto na Bíblia. Eu vou ler aqui, mas eu queria ouvir umas 2 ou 3, talvez, versões diferentes. Portanto, eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor. Não esqueça que quando o Senhor fala profeta aqui, não é só o profeta que você pensa que é, hein? Quem prega a palavra de Deus é potencialmente um profeta, porque ele fala de coisas futuras e de coisas presentes. Então isso aqui está falando também com você, se é que você prega, né? Portanto, eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Jeremias 23:30. Quem lê para mim? Eu quero umas 3 leituras, por favor. Vou ler na versão de hoje, na linguagem de hoje. Eu sou contra esses profetas, que roubam as palavras uns dos outros e as anunciam como se fossem a minha mensagem. Outra versãozinha. Portanto, eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Tem alguém com tradução diferente? Lá próximo, lá um dos outros. Tudo bem, vamos ler esse que você mencionou. O 28 diz assim, ó: o profeta que tem um sonho, conte o sonho, mas aquele que tem a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tem a palha em comum com o trigo, diz o Senhor. É uma boa advertência, né? Eles roubam a palavra de Deus, ensinando a sua própria palavra ao povo, ao invés de ensinar a palavra de Deus. Irmãos, para você perceber isso, você tem que conhecer a Bíblia. Porque senão o pastor chega, assume o púlpito e faz uma mensagem que não tem a ver com o texto. Você dá glória a Deus, bate palma, chora, pula, fala em língua e vai para casa contente. Talvez a palavra falou com a tua emoção, talvez a palavra te ajudou psicologicamente, mas não é esse o objetivo, né? O objetivo é que você receba essa palavra, que ela signifique alguma coisa para você e que a tua vida mude após ouvir essa palavra. Se nós estamos na igreja ouvindo um evangelho de arrependimento, de salvação, de perdão, de conversão, de transformação, e somos sempre a mesma coisa, tá feio o negócio. Você só vai perceber se existe o erro se você conhecer. Nós temos visto aí, nos nossos estudos, que muitas coisas que nos ensinaram não eram assim e nunca estiveram escritas daquela forma. Mas nós olhamos, né, concordamos, passamos por ela, não é isso mesmo. E o objetivo é esse, é esclarecer. Isso foi o que Jesus fez quando trouxe uma mensagem diferente. O que eu quero dizer com isso? Que a responsabilidade de enganar vai cair sobre quem enganou. Mas a responsabilidade de ser enganado, ela fica em cima de você mesmo. Porque em Jeremias 31 diz o Senhor que faria uma nova aliança com o seu povo, dando-lhes o seu Espírito, o qual lhe daria as condições de aprender sem que ninguém os ensinasse. Essa aliança, ela estabelece-se com a ressurreição de Jesus Cristo e com a chegada do reino de Deus com poder, instaurado por Ele e selado com poder no dia de Pentecostes. Pastor Xavier, dentro desse contexto, a passividade do ouvinte não isenta da responsabilidade da verdade. Não isenta por causa da palavra. Você tem a palavra. Porque normalmente, como cristão, às vezes a gente se esconde atrás do ouvinte passivo, aquele que não argumenta, não pergunta, não
raciocina achando que isso pode te eximir de qualquer responsabilidade. É o ouvinte passivo, né? Já o ativo, ele vai contrapor e vai... Na verdade, eu concordo com o irmão, eu só trocaria o ativo e o passivo, porque o ativo e o passivo ele é meio temos muito entendimento. Eu acho assim, aquele sincero que quer realmente alguma coisa de Deus, ele vai saber administrar isso. O Espírito de Deus vai conseguir fazê-lo chegar a uma iluminação verdadeira. Mas aquele que tira disso proveito, né, um ativo para vantagens, nesse vai se cumprir aquele versículo que diz que Deus abandona esse cidadão na sua concupiscência e ele vai cada vez mais para a perdição. Então veja só, a possibilidade da gente ler e entender existe. No coração sincero, naquele coração humilde, que talvez não tenha condições de conhecimento pela letra, o Espírito revela. O Espírito faz com que ele descubra naquela mensagem uma revelação genuína para a sua salvação. Então isso é uma coisa que deve ser levado a sério, porque nós estamos vivendo um momento que a gente não sabe o que vai acontecer. Nós temos uma sociedade com uma política forte de direitos humanos, de democracia, que está conseguindo interferir, né, em todos os meios, inclusive os religiosos, e temos uma sociedade ou uma gremiação, uma associação de igrejas que estão interessadas em interferir no mundo. Então vocês podem imaginar o tamanho da confusão que isso pode causar. É como disse aquele pregador mais de idade, né? Quando eu me converti, esse negócio era pecado, era proibido e pecado. Homossexualidade. Agora já é liberado. Eu vou pedir para Jesus me levar logo, eu quero morrer logo, porque daqui a mais uns anos vai ser obrigado. E eu quero estar fora dessa. Mas a sociedade, ela marcha para isso. Nós temos aí o nosso irmão Marcos Felicianos. Eu acho que ele não deveria ter entrado onde entrou, mas agora que ele entrou, eu acho que ele não deve sair. Eu não sei como é que está a questão dele, a integridade, a ameaça, não sei, porque esse pessoal com quem ele mexeu, eles são bem abusadinhos. Mas eu não acho que ele deva sair. Porém, é aquela história. Na verdade, a igreja não tem a ver com o mundo. E apesar de termos direitos humanos que defendem a nossa liberdade de profissão de fé, nada impede que nós, como igreja, sejamos torturados, marginalizados pelo amor de Cristo. Porque não há comunhão de luz com trevas. Então, digamos que se hoje desencadeasse uma perseguição tamanha que arrancasse todos os direitos dos cristãos, nós teríamos que nos submeter ao sofrimento, professando a fé em Cristo, sem desistir dela. Nós dizemos de uma liberdade, por isso para nós é estranho. Mas os irmãos que vivem nos países de cristianismo de alto risco, que já morrem, que já sofrem. Eu gravei um vídeo que me mandaram, que postaram da Índia, esse trabalho da Igreja Batista do Bacaxeri, os irmãos sendo queimados vivos. Os muçulmanos cercaram um bando de cristãos e foram pondo fogo neles vivos. Uma mulher foi acudir o marido, que jogaram de uma vara, jogaram algo, eles deram um bofetão, empurraram a senhora e jogaram e tocaram fogo. Ela queria sair e jogava de novo no fogo. E eles foram queimados vivos. Teria lá a igreja menos força? Lá não tem político para defender? Se tem político, por que não defende? Então essa questão da gente misturar uma coisa com a outra, ela não é bíblica. Você pode lutar por direitos como cidadão, mas sabendo que se por acaso os seus direitos forem tirados,
no caso da igreja, né, não estaríamos vivendo uma obra diabólica, uma coisa inédita, uma coisa que não pode se admitir, porque tudo isso fizeram com os que pelo Evangelho passaram. Eu já disse, é uma pena que nós evangélicos não temos conhecimento da patrística, que é uma das matérias da teologia que estuda toda a história e desenvolvimento do cristianismo. Ela conta todo momento por onde passou a igreja. E vocês viriam o que já foi feito com os nossos irmãos. A gente sabe alguma coisa. A igreja evangélica, infelizmente, ela tirou da sua teologia essa matéria, porque ela traz o apego, né, dos fiéis aos líderes. Ou seja, o santo que foi queimado lá, o famoso? Não, não católico. Discípulo do apóstolo São João? Não. O Policarpo. Ele não era um homem idólatra, mas o povo idolatrou-se nele. Como tem essas histórias de idolatria, e depois a Igreja Católica resolve, na sua decisão eclesiástica, tornarem esses homens santos, a Igreja Reformada não ensina a respeito disso. Mas não é diferente. Hoje nós temos crente idolatrando o pastor. Vamos formar um concílio e vamos canonizá-los também. Santo Israel. Mas o erro não está em canonizar. Não é o erro. Não, veja só. Na verdade, a questão, se a igreja canonizou, se não canonizou, eu acho que a igreja evangélica reformada, ela não deveria tirar esse conhecimento, porque nós somos pessoas. Nós tanto presenciamos o bem como presenciamos o mal. Por que esconder isso da gente? Então, 70% do que verdadeiramente aconteceu com a igreja, os crentes não sabem. O conhecimento deles é limitado ao texto bíblico que o seu pastor ensina. Mas não sabem porque não querem aprender. É difícil, porque quando você sai do mundo, você se converte, você está oprimido, você está angustiado, você encontra Jesus, é uma alegria. O teu coração regozija, os irmãos cantando. Então você se envolve tanto nessa questão do poder, que você não vai ficar lá, não. Se o pastor falou, ele está aí, a igreja é uma bênção, quantas almas ele já tirou. Então você não se coloca a examinar essas coisas. Você se habitua. E o ser humano, graças a Deus, ele foi criado assim. Se ele for viver na Suíça, ele se habitua à tecnologia de ponta. Se ele for viver na Amazônia, num lugar mais remoto, porque a Amazônia que já tem até internet, alguns indinhos, né? Mas tudo bem, que no mais remoto, ele se habitua também. Nós vivemos em um país tropical, nós podemos muito bem viver no Alasca, viver no Canadá. Então o ser humano ele foi feito com essa flexibilidade. Não seria mutante, né? Você está querendo forçar, pá. Se bem que quando uma ovelha se transforma em lobo é uma mutação, né? Uma mutação terrível, né? Mas ele se condiciona. E é o que acontece com as pessoas. E foi o que aconteceu sempre. Deus fala com Abraão, forma um povo, pede para Moisés tirar o povo da escravidão, põe o povo no deserto, forma uma nação, né? A nação cresce, Deus com ela, Deus cumpre as promessas. A nação chega no Novo Testamento pregando heresia, ensinando hipocrisia, não amando, não perdoando. Aí Jesus vem de novo trazer uma luz ao Evangelho, não é assim, é assim, é assim, é assim. Aí começa a igreja cheia de poder, Pedro fala, o povo se converte, os apóstolos curam, a igreja marcha, sofre perseguição, o Estado faz paz com a igreja se perverte e caminha 1300 anos fora dos padrões bíblicos, seguindo costumes, tradições, mundanismo.
Aí em 1500 um cidadão diz: opa, mas não é isso que está escrito. E com coragem de trazer a luz, traz a luz de novo, nasce um movimento reformado, vem um movimento carismático, a igreja cresce, ganha mais um pouco de gente. Como o diabo não dorme, aí aparece lá doutrinas e mais doutrinas fora do Testamento Novo, que é pregoado, ensinado, a igreja embarca de novo e está aí onde nós estamos. Não sei se terá outra onda de esclarecimento, mas a nossa realidade ela é bem dura, porque os israelitas que caíram rolaram escada abaixo e depararam-se com a cruz. Aos pés da cruz há salvação. A igreja que nasce na cruz, se ela rolar escada abaixo, ela vai cair nos pés do juízo de Deus, e lá não há salvação. Lá dá-se a sentença daquilo que houve, ou seja, não haverá uma segunda oportunidade. Então é por isso que a gente tem que observar, aprender, né? A palavra de Deus não mente. Você, como inteligente, você deve dizer: olha, a palavra de Deus diz assim, então tem que ser assim. Se não foi até agora assim, alguma coisa errou. Está errado. É como a questão do breve tempo, das coisas que breve vão acontecer, que o tempo está próximo, né? Jesus fala que o reino viria, a igreja espera o reino junto com Israel, mas Jesus disse: na verdade vos digo que muitos dos que aqui estão não morrerão sem ver o reino de Deus chegado com poder. Irmãos, é muito fácil de você deduzir isso. Ou Jesus mentiu, falou uma bobagem, ou tem irmãos aí com 2013 anos esperando o reino ser colocado. Vai ser só depois da volta do milênio. Vai ter que dar uma volta. Porque ele falou: muitos dos que estão aqui não morrerão sem que este reino seja instituído com poder. Jesus se enganou? Ou tem irmãos com 2000 anos? Tem umas carcaças de dinossauro, né? Os irmãos, acho que não sei se tem vivo por aí. A questão do ele levou sobre si as nossas enfermidades. O crente não fica doente. Olha a afirmação: não fica doente, não pode ficar doente. Se as enfermidades, a enfermidade, gripe, paralisia, o que for, não pode ficar doente. Mas eu estou doente, então você não é crente. Nós, todo crente fica doente. Isso é argumentação lógica. Jesus levou sobre si as nossas enfermidades e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Não fico doente. Se fico doente, logo não sou crente. É uma argumentação lógica. Eu não estou usando de conhecimento profundo. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Quantos vocês viram que creram e não foi salvo a casa, como se prega? Todo aquele que honra pai e mãe terá prosperidade, longa vida na terra. Quantos que desonram e ainda não morreram, estão com 100 anos? E quantos que honram e não chegaram aos 20, 25, 30? Estou falando de crente. Se não se cumpriu o texto, não pode estar querendo dizer isso, porque não pode falar bobagem esse texto. Se ele fala bobagem, vamos ler o livro do São Cipriano, lá ensina mais. Então eu tenho que imaginar: não, mas não é assim. Porque se todo aquele que honra pai e mãe tem prosperidade, vai viver, tem que cumprir, se a promessa é essa. Se todo aquele que crê em Jesus salva toda a sua família, então quer dizer que até agora ninguém creu? Porque a maioria não conseguiu salvar a família. Não é o texto que está mentindo, é o que estão dizendo que não é o que está escrito. Então a gente tem que mais ou menos ficar antenado, não é? Uma pessoa, aqui nós já lemos, né? Isso continua hoje.
Cristo, com toda a autoridade na terra e no céu, claramente disse: quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. Marcos 16:16. Quando alguém ensina a salvação pela fé somente, ele rouba das pessoas aquilo que Jesus realmente falou. Jesus disse: quem crer, mas ele não parou aqui, e for batizado será salvo. Ensinar que o batismo não é essencial para a salvação é cometer o mesmo erro pelo qual Deus condenou os profetas de Judá. O que mais prega o pentecostal? Eu sou pentecostal, eu só preciso dizer que estou falando mal deles. Que o batismo não é importante para a salvação. Olha só, nós temos aqui uma frase que coordena e uma que é subordinada. Nós estamos aprendendo isso na apostilinha de português, não chegamos lá ainda, por causa das nossas perguntas e comentários, mas nós vamos chegar. Quem crer e for. Vocês entendem o que está escrito, não entendem? Quem crer e for. Não para no crer. Então quem crer e não for, não vai ser salvo. Que não creu. Não creu, porque você Quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. Ela é condicionada. E aí tudo bem, vamos lá, vamos raciocinar. Mas o ladrão da cruz, ele não teve oportunidade. Será que não era batizado? Será que não... É uma outra questão. Quem sabe se não era desviado? Porque ele falou com muita intimidade com Jesus. É uma possibilidade. Ele tinha muita intimidade para falar o que ele Ele falou. conhecia. Tinha que ter um conhecimento. Pode ser. Ele sabia que Jesus tinha um reino. Ele sabia que Jesus era rei. Lembra-te de mim. Quando entrar Alguém tinha fé. Quando entrava no teu reino, alguma coisa ele sabia. É uma possibilidade. Mas eu não posso separar o batismo do crer. E o camarada precisa crer de tal maneira que ele almeja o batismo, como aconteceu com o eunuco. O eunuco, ao passar pelas águas, falou: a água está ali, ó. Tem alguma coisa que impeça de ser batizado? O Filipão falou: não, senhor, se você crer de todo o teu coração. Ele diz: eu creio que Jesus é o Filho. Então, ó. Então eu não posso ensinar coisa que não está escrita, irmãos. A carta de Tiago no Novo Testamento apresentou dificuldades enormes para Lutero, devido ao conceito dele de salvação pela fé somente. Ele estava tão atribulado com o santinho que vendia, com os envelopinhos que entregavam, com a água ungida que vendia, vendiam cadeira no céu e o povo comprava, irmãos. Você não tem uns terrenos lá no céu para vender? Tem um irmão aí que vendeu. Quando eles fizeram uma campanha do pelo da mula de Balaão e o povo foi. Eles davam uma crina de cavalo para você pôr no bolso do paletó e espantar o mal, e o povo foi. E comprou a crina da mula de Balaão. Mas diga uma coisa, professor. O senhor não está vendendo esse café, não ungiu ele não, né? Não. Então vou tomar, senão vou ter que pagar. Né? Então o povo está desorientado. E, irmãos, o culpado disso é a igreja. Quando eu falo igreja, eu digo homens que pregam instituições. Mas Xavier, nós dessa forma, de um outro contexto, não estamos incorrendo no mesmo erro. Estamos. Achando que fazendo isso na igreja, tem gente que imagina que fazendo na igreja ele está salvo, fazendo aquele outro ele está salvo, fazendo aquele outro ele está salvo, e a Bíblia ele acha que pode ficar para depois. Ele acha que Deus vai tolerar ele porque ele limpa banheiro, vai tolerar ele porque ele vai à igreja, vai tolerar porque ele é porteiro, vai tolerar ele porque ele é obreiro, qualquer outra situação. Nós estamos numa situação difícil. Nós aprendemos errados, ensinamos errados e gostamos do errado. Eu não sei até onde vai isso, não é? Mas nós temos um outro problema mais sério do que o deles. Se você acha que você abriu o olho, mais culpado é você do que eles.
porque é melhor não conhecer do que conhecer e não obedecer. Disse Jesus, quer dizer que se chama nós de cegos? Não, vocês não são cegos. Se vocês fossem cegos, vocês estariam livres. Mas porque vocês perceberam, então vocês estão condenados. Ele disse para os religiosos, vamos ler lá o texto? Vocês correm pelo mar, pelos ares para fazer discípulos. Vamos lá, esse texto é pesado, mas ninguém conhece quase esse texto. É Mateus o quê? 20? Olha o que Jesus disse para o grupo de evangelismo e para o, como é que é o nosso encrenca aqui? Mateus 24, que é? Não, 23 diz o que é isso? 23:15. Eu não ouço. 23:15. 23:15. Jesus disse que o evangelista vai converter. E como é que é lá o grupo que põe dinheiro no caixa e depois vai passear? Como é que é? Não, espera um pouquinho, irmão. Deixa eu acabar de esculachar o negócio aqui. Depois eu ver. Os missionários, o caixa de missão, né? Eles fazem missão, voam por aí, olha o que eles fazem. Leia aí, mamãe. Pois percorreis o mar e terra para fazer um provérbio, depois de ter feito, fazer filhos do inferno 2 vezes mais dolorosos. É mole uma palavra dessa? Vamos traduzir no que nós somos habituados. Ai de vocês, missionários, evangelistas e pastores, que vão pelas praças, que distribuem folheto, que pregam no rádio, que pregam na televisão para converter uma alma, e depois fazem ela 2 vezes mais filho do diabo do que vocês mesmos. É Jesus que falou isso, irmãos. Aí você pensa que você tem um bando de crentes salvos? Você não tem. Você está no meio de um povo. Está criando o diabinho. Porque você criou o diabinho, você fez hipócrita. Você não vê aquela irmã que aponta? Ela não era assim. Quando ela estava lá no mundo drogada, se prostituindo, se fuzilando, roubando, ela conseguia ver a miséria dela. Eu não vou na igreja do crente porque eu não sou digna. E isso para Deus era louvável, porque Deus não veio para os limpos, nem para os sãos. Ele veio para os podres, para os leprosos, para o pecador, para aquele que precisa de recursos. Mas quando ela entra na suposta igreja do Senhor, eu sou santo, eu oro, o demônio cai, eu faço campanha e o diabo sai, aquela irmã está endemoniada, eu sou poderosa. Você está no inferno, irmão. Você saiu do inferno, deu uma volta e agora você sentou no colo do diabo, porque Deus não tolera a injustiça. 2 vezes mais. 2 vezes mais, diz o texto. O pastor fez você 2 vezes mais filho do diabo do que ele já era. Vocês viram como isso é grave? Não deixa a gente nem dormir. Isso aqui é graça. Isso aqui é graça. Salvação, evangelho. Então não tem como a gente ficar escondendo. Eu sei que é bom cantar, é bom louvar, é bom fazer voto, é bom se alugar, né? A gente se alugar, eu nunca me aluguei. Você se alugava, né, Misa, de vez em quando, né? Eu nunca me aluguei, né? Você fumava, cheirava, bebia, injetava, o que você fazia? Fazia de tudo, né? Um pouquinho ou não? Estou exagerando? As pessoas disseram. As pessoas disseram, eu ouvi. Eu me alugava, mas eu me aluguei 2 vezes um copo de vinho, mas eu era criança, eu tinha 8 anos, estavam bebendo, temperaram um copo de vinho com açúcar, eu sempre gostei de açúcar, eu tomei os que eu queria bater no meu pai. Diz a minha mãe que eu subia na mesa, mandava meu pai pular em mim. Fiquei alugado. É o que mais ou menos está acontecendo. Nós estamos numa situação difícil. Mas veja só, por que Deus separou? Não somos os melhores, não pense isso, ó. A nossa situação é difícil porque se você achar que você está numa rua e agora você melhorou, você está perdido também. Porque o teu coração não pode se orgulhar. Diz Paulo, quem tiver do que se gloriar, se glorie em Cristo. Cristo é na cruz, é a vergonha da cruz. Ele foi desprezado. Essa é a tua glória. Então você não pode achar que você é o bom. Mas você pode meditar e ensinar aqueles que estão achando que não tem mais jeito. Esse que acha que é, deixa que seja. Não vai brigar com ele. É que tem muitos irmãos que perceberam isso, mas que não foram aceitos. Eles foram taxados de rebelde, de perturbado. Eles foram taxados de crente que incomoda, que não obedece o pastor,
que não tem ministério, que é mundano, e a fé dele abateu, ele diz, bem, já que não tem lugar para mim na igreja, eu estou aqui. Mas é mentira do diabo isso. Em Cristo há lugar para todos, e é para os machucados, é para esse que está lá na lama, é esse que reconhece. Então nós estamos numa situação difícil, como crentes que pregam a palavra de Deus. Nós temos dois pontos fortemente negativos que podem nos condenar: não ensinar a verdade e achar que somos. Motivo pelo qual Deus permite que um mensageiro do diabo atormente o apóstolo Paulo, para que ele não tivesse tempo para se gloriar pelas profundas revelações que ele recebeu. Não se gloriar demais, o senhor vai dizer. Não se gloriar demais. Pode. Não, na verdade, Um pouco ele era. a senhora acha que ele se gloriava? Um pouquinho, né? Bem exaltadinho. Não, na verdade, a glória que é entendido de Paulo, né, não é bem uma questão de glória. Quando ele fala, eu fui mais apóstolo, trabalhei, na verdade ele queria só justificar, porque a igreja não aceitava bem esse garoto. Pastor Xavier, mas aquele textinho eu falo mais língua que tudo você. Não, mas quem garante que ele não falava? Ele não precisa falar. Ele não precisa falar. Não, mas a questão, irmã, ali eu entendo que ele disse isso para trazer uma compreensão, né, que não deveria se usar a língua estranha da forma como alguns queriam usar. Eu fui pentecostal, mas nunca fui um pentecostal original como tentaram me informar, porque eu tinha dificuldades, né? E essa língua que a gente chama de estranha, na verdade, a Bíblia nem relata como estranha, ela relata como línguas, né? Mas tudo bem, esse é um outro caso. Essa questão... Não, é estranho. É estranho porque não está no contexto. Mas o texto não diz, né? Ele fala em outras Em línguas. outras línguas. Mas quando é estranha mesmo. Está fora do contexto bíblico. Mas só tem isso na língua portuguesa. Está fora do contexto bíblico. É estranha realmente. Tudo bem. É que o estranho para nós é diferente. Mas veja só, Deus viu, falou, não, esse camarada vai se perder aqui. Eu vou ter que deixar umas tribulaçõezinhas para ele. Por que era uma tribulação para ele? Porque ao mesmo tempo que Deus operava através dele, ele tinha que aguentar no couro, na pele. Que é isso que os crentes não querem mais. Eu oro, Jesus cura, mas eu sofro de uma enfermidade, Jesus não me cura. E daí? Você vai deixar de Deus por causa disso? Então você não é crente. O que acontecer conosco fisicamente não pode interferir na nossa comunhão com Cristo. Se ela interfere, nós precisamos nos converter. Porque nós estamos no mundo e somos sujeitos a esses sofrimentos e ataques. Mas isso não pode abalar a nossa fé. Eu fico maravilhado, de um sentido diferente, né? Essa palavra não cabe em português, mas tudo bem. Mas eu fico maravilhado, porque Deus é tão bom, que nas canções, nos hinos espirituais, ou no hino onde se reflete um pouquinho sobre o Evangelho, Deus até concede que os seus cantores tragam letras genuinamente evangélicas, só que eles não vivem. Essa do sofrimento é uma, agora acho que não faz mais sucesso, né? Mas quantos hinos que falam que não importa se você está chorando, pelo que você passar, que você prefere Jesus, mas é tudo mentira. Porque quando a porta aperta, você pula pela janela. Então nós temos que viver esse cristianismo. Hoje, como eu disse, nós temos liberdade. Mas nós temos bastantes países, e não são poucos, que vivem esse evangelho de sofrimento. Onde os seus corpos são dilacerados, queimados, filhos estuprados, casas incendiadas, direitos tirados, olho furado, língua arrancada. Simplesmente porque eles disseram que eram... Eles nem pregam, só disseram, não, eu acreditei em Cristo, me batizei. Não tem nem entendimento claro. Não tem nem entendimento, só nem porque está apanhando. Mas pelo fato de dizer que é cristão, eles matam. Então nós precisamos... Agora imagine a nossa situação. A gente Somos livres
para aprender correto, É aquela questão, né? fazemos errado. Quando Deus fala com a mulher de Ló, manda o anjo, olha só o que ela faz. Ela era crente, ela espera o anjo faz milagre, o anjo dá o comando e ela vai. Ela olhou para trás e morreu. Para ela falou o anjo, e para nós, quem foi que falou? Paulo disse que hoje quem nos fala é o Filho. E o texto, lembrai-vos da mulher de Ló, né? Lembrai-vos da mulher. É só isso. Lembrai-vos da mulher. Você sabe que a maioria dos crentes não sabe por que Jesus falou lembrai-vos da mulher de Ló? Foi o primeiro corinho que eu aprendi. A gente escapou do saravá, acho que foi eu e você, né? Fomos na escolinha da Assembleia e estavam cantando Te a lembra da mulher de Ló. Ela olhou para trás, o que foi que aconteceu? Ela olhou para trás e num momento pereceu. Mas a gente não sabe por que lembrar dela, né? Porque ela não obedeceu a ordem do anjo, mas você recebeu a palavra direta, né? O filho fala e nós não lembramos. Bem, o Martinho Lutero teve problema porque ele falou que a obra... Diga, nós temos um problema, nós vamos fazer um comentário aqui. Nos nossos dias, os anjos estão mais populares. É verdade, é verdade. Eles cultuaram. Agora eu não sei se fazem, mas o pentecostal chegou a cultuar anjo. Mas se o pregador hoje me falar que tem anjos neste lugar, eu não falar que Jesus está ali. Pois é, mas o pessoal quer ver o anjo. Tem irmãos que até vê, mas eu estou vendo mesmo, tem um ali, ó. Tem sentado. Tem asas abertas. Não, o cúmulo da Eles dão ordem para o anjo, vai na minha frente, Miguel, vai quebrando tudo, fica na minha casa, fica... Foi o pastor Uriel, um homem que era um homem decente, reservar o lugar do carro do lado dele, não deixar a esposa sentar, a esposa não podia dar dele, porque aquele banco do lado dele era do anjo. É do anjo. Na igreja que ele dirigia, ficava duas cadeiras vazias ao redor, que era do anjo. Ele estava no meio. Ele no meio, os anjos do lado dele. Isso era importante. Não, é o cúmulo da ignorância. Você Ele podia ficar lá, né? de onde é que ele saiu com essa história? Não, mas sabe, que ponto o homem chegou? o ser humano, olha, o ser humano, tudo que pode apoiar a sua fé, foi por isso que em algumas curas Jesus fez milagres só pela palavra, outras tinham um sinal, ele vai buscar isso daí. Mas Paulo define que a fé é a certeza que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Se para ter fé você precisa de apoio, a tua fé não é original. Jesus diz na parábola do 30, 60 e 100%, ele diz que quem crê, produz. Ele não quer que seja todo mundo 100%. Pode ser 100, pode ser 60, pode ser 30. Ele foi generoso. Mas quem crê, produz. Mas o mínimo é 30. Tudo bem, o mínimo é 30, mas é uma coisa, digamos, simbólica, né? Você pode, dependendo da situação, o 30 pode valer 1%. Aqui, evangelizar 100% é ótimo. Lá no Iraque, evangelizar 1% é ótimo igual, porque olha a dificuldade, você tem que medir essa questão. Depende da inflação também, né? Depende da inflação também. É a questão de Cuba. Eu não disse que os irmãos prepararam mensagem de prosperidade que tiveram que jogar fora? E teve que preparar os irmãos batistas que foram fazer missão em Cuba. Aí eles queriam levar o evangelho da prosperidade para Deus fazer os irmãos crescer. Mas por determinação do país, o maior salário do mundo, do país, é 15 dólares. Em um país onde o leite custa R$12 o litro, o sabonete é 90 centavos de dólar. Que prosperidade você vai pregar em um país desse? Mas tudo bem, vamos deixar isso para lá. Então essa questão precisa ser considerada. Quem crê produz, e quem crê não precisa de prova para acreditar. Mais um pouquinho. Olha o que Tiago diz: verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Você veja que Jesus sempre ensinou isso, e o Velho Testamento sempre ensinou isso, e ninguém falou disso. Foi só o Tiaguinho que teve coragem. Aí o Martinho Lutero, desesperado com a Igreja Católica romana e desviada, porque não é pelo fato de ser católico, quer dizer universal, e nem de ser romano, que teria problema, né? Porque estava desviada dos princípios, né? Ele
é pela fé e é pela fé. Aí o Tiago pôs a pedrinha, ele falou: olha, verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Ele não desmentiu o que disse o Lutero, baseado na Escritura, mas ele diz: não é bem assim. Foi o que Jesus falou, que produziu 30, 60 e 100. A salvação ela é pela graça, eu já falei isso para vocês, porque a graça é o depósito da salvação. É só por graça, porque não merecemos, que podemos ter. É pelo sangue, porque o preço foi pago por Jesus, não é pelo teu sangue. Não pense que se o anticristo vier e você morrer degolado, o teu sangue vai te salvar. Se você não for arrebatado, você está ferrado. Tenta subir no arrebatamento, então não vai dar certo. Porque se o teu sangue valer para te salvar, isso é aí de bobeira, né? Porque ter ficado lá bonitinho, batendo palma com Deus, mas os anjinhos dele lá. Porque quando você dá o teu sangue, escapa. Vocês veem como é uma doutrina totalmente fora da teologia bíblica? O teu sangue não pode te salvar. Ah, não, se o anticristo vier, eu morro. Lógico, todo ser inteligente faria isso. Então vamos acabar com a igreja, vamos esperar a manifestação desse cidadão que vai nos oprimir, vamos estar no final da vida mesmo, vai queimar com o diabo. O que custa uma navalhada no pescoço? Se você vai para o céu, pelo teu sangue, Pelo teu esforço próprio. Jesus é de bobeira. Deus acha que errou nos cálculos do projeto. Deus falou: não, vou mandar. Agora Deus acha que se arrepende. Puxa, eu não podia ter dado meu filho. Cada um derrama o seu sangue, tudo bem. Eu mando o anticristo, o príncipe, eles aguentam lá um pouquinho. Morre e sobe. Mas tudo bem. Então, é pelo sangue porque foi pago. Ela é pela fé porque você precisa crer nisso, senão não tem. E ela é pela obra porque quem tem fé opera, produz. Então as 4 coisas estão ali para basear a salvação. É pela graça, pelo sangue, pela fé e pela obra. Se não tiver a obra, significa que não houve fé. Se você não crê, o sangue não vale nada. Se o sangue não vale, a graça não é para você. Doutor Xavier, você no caso, quando Jesus falou de fruto, que tem que ter fruto, a árvore tem que produzir fruto, sim, ele estaria falando de obra. Jesus fala isso, João, quando diz, ele fala isso, e depois o apóstolo Paulo, para dar uma sintetizada, ele fala do fruto do Espírito Santo, que é a obra do cristão, que ama, que perdoa, que é bondoso, que é misericordioso. E aí entra a justificação. A justificação, ela vai produzir, não tem como não produzir. Uma coisa que a gente confunde é a redenção, mas o próprio Evangelho fala, e até o hino fala. Tem um hino que tem lá um pleonasmo de língua portuguesa que diz: levantai os vossos olhos para cima. Quem levanta só levanta para cima. Mas não foi um erro do tradutor, foi uma ênfase na mensagem, né? Isso, levantai os vossos olhos para cima. Como é que é o hino? Ó remidos do Senhor, ó remidos do Senhor Jesus, a colheita, a figueira que se aproxima, o verão fruto já produz. Essa redenção que você recebeu, que eu recebi, ela só se completa nessa passagem, irmãos. Se você morrer fiel, você foi salvo, foi abençoado, foi justificado, blá, blá, blá. Aí você tem uma vida como a do apóstolo, que chegou no final com a vida em dia. Quando você morre aqui, acontece a tua redenção. A redenção é a última fase da salvação. Você tem fé, você se arrepende, você crê, se arrepende, se converte e vai produzindo fruto. Morreu em Cristo, né? Pela palavra você está redento. Redenção, só se dá aqui. É por isso que Jesus falou: quem for fiel até a morte, receberá a coroa da vida. Porque se você ficar infiel antes de morrer, você perdeu tudo. Então essa redenção, ela acontece aqui. Depois, o que vem depois, vem para oficializar, condenar, salvar. Aqui é uma outra situação. Mas nós somos crentes redimidos pelo sangue, se estivermos na palavra e morrermos assim.
Paulo fala do combate, né? Fala do combate. Posso ler aqui? Pode. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, desde agora a coroa da justiça me está guardada, qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vida. No final, lá no fim, ele está vendo que não tem mais saída, que aquele é o fim dele, então ele tece esse comentário ao amigo Timóteo. As revelações, se vocês perceberem quando lerem a Bíblia toda, vocês vão perceber que as revelações que foram dadas ao apóstolo Paulo, elas são diferentes das que foram dadas a todos os outros apóstolos. E isso tem um porquê. Os apóstolos que seguiram o judaísmo e na sequência converteram, eles trouxeram essa bagagem de conhecimento. Como os israelitas quando saíram do Egito. Eles foram salvos de um modo milagroso, mas a cultura egípcia eles trouxeram. Eles trouxeram isso tão fortemente com eles, que quando eles passavam fome ou faltava alguma coisa, eles queriam voltar para trás e comer cebola assada. Eles tinham saudade da cebola assada do Egito. Lá eles eram escravos, não podiam falar, tinham que trabalhar de sol a sol, apanhavam, mas diz que lá eles tinham água para beber. Então essa cultura enraizou-se e aconteceu também na igreja. Por isso que aprouve a Deus converter o apóstolo Paulo, porque sendo judeu, letrado nos costumes judaicos da época, ele entendeu com maior clareza a inserção da igreja gentia no meio judaico. Quando ele fala das línguas, quando ele fala da circuncisão, quando ele fala que ele recebeu, quando ele fala que o Senhor apareceu a ele, quando ele fala que ele trabalhou mais, ele faz isso para que aquela igreja judaica, que era forte, vocês não pensem que os judeus que se converteram foram poucos. A maioria dos que se convertiam na pregação de Jesus eram judeus. E dos apóstolos também. Depois eles tinham dificuldade. Por isso o apóstolo mostrando que isso era insignificante. E que o falar em línguas não mostrava que o ser fariseu não tinha a ver. Ele faz uma comparação, não lembro, ele fala assim: eu sou o pior deles porque eu persegui a igreja de Cristo. Ele diz: miserável homem que sou. Aquilo que eu quero fazer eu não faço, e aquilo... O que ele estava mostrando? Que não existe esse santarrão que se prega por aí. Você é homem, você é mulher, feito de carne e osso. Você tem necessidades físicas, espirituais, psicológicas, financeiras, econômicas, políticas para serem resolvidas. Não existe hoje. Quando eu me converti, eu achei que na igreja só tinha santo. Ninguém peca, aqui uma maravilha, aqui uma maravilha. E foi assim enquanto eu fiquei no meio dos irmãos. Quando eu entrei no meio dos obreiros, eu falei: meu Salvador, tenha misericórdia. Eu estava melhor lá fora do que aqui dentro. Os obreiros. Por isso que eu digo, eu não vejo o pastor no céu, eu vejo a congregação no céu. Mas o obreiro é difícil, porque ele fica malandro. Ajuda aí, eu quero falar bonito. Ele fica ativo, malandro. Aí ele vai explorar a ovelhinha. Tem um pastor que já falecido, e uma vez ele disse para um membro da igreja que convenção de pastores não é para crente, para pastores. E eu acredito. O irmão pediu E eu acredito. O irmão pediu o pastor, por Assina favor, embaixo aí. deixa eu entrar na conversação. Não, irmão, isso aqui não é para quem, isso aqui é para pastor. Eu acredito. Eu acredito. E de certa forma ele estava correto, né? E foi por isso que Jesus falou: entre eles, os escribas, eles adoram ter rabino e sentar nas primeiras cadeiras da sinagoga. Mas entre vocês não vai ser assim. Vocês são irmãos. Vocês têm um só mestre, que sou eu. Vocês são iguais, irmãos. Mas a igreja não quis isso. Não tinha nenhuma túnica diferente. Não tinha. Então são dificuldades que nós temos que vencer. Eu achei que eu estava no céu, pois quando eu chegava na igreja eu chegava chorando, porque isso é uma maravilha. E era.
Eu não vou dizer que eu me enganei, porque os irmãos eram a bênção. O duro foi quando eu entrei para trás dos bastidores, que me chamaram de obreiro. Aí o bicho ficou feio. Aí o senhor ficou que nem eles ou não? Eu sofri um bocado, não fiz não fiz o que eles, graças a Deus eu não fiz o que eles fizeram, mas eu sofri um bocado. Como diz o dito popular, a casa caiu. Eu sofri um bocado, eu vi que o negócio não era. Aí, mas eu na verdade não desviei, porque eu criei e porque eles só explicaram o que o Evangelho diz. Eu dizia, mas está aqui o fariseu, porque não tinha mais fariseu. Falavam de fariseu, mas não tem mais fariseu. Porque quem está no mundo não é fariseu, eram eles pregavam deles mesmos. Então tem que tomar cuidado, para a gente ver se vai para o céu. Vamos mais um pedacinho. Paulo disse, aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom para que tenha com o que acudir ao necessitado. Efésios 4, 28. Se isso é um bom conselho em relação aos assuntos materiais, quanto mais em assuntos espirituais, quando milhões e milhões de pessoas em cada geração precisam da salvação. Não roube dos perdidos no mundo a palavra do Filho de Deus, que lhes conta o que devem fazer para serem salvos dos pecados e das suas consequências horríveis. Nós temos aí como base a bem-aventurança, de quem é o reino. Nós temos aí como base o fruto do Espírito, Gálatas 5, né? Ajuda aí, irmãos, é 5, né? Então, que diz como é que vai para o céu. Acha aquele versículo de Pedro lá, que fala quem faz isso e isso vai ser salvo. Pedro 2,3, Pedro 1,3. Acrescentai a fé, esperança por ele, porque se vocês fizerem isso, vocês... É Pedro. Aqui, ó, a voz, 1 Pedro 1,5. E a voz também quando isto mesmo, toda diligência. Isso, é isso daí. Acrescentai a vossa diligência, a fé. Ó, o que é diligência, irmãos? O que é, vamos de palavra por palavra. O que é diligência? Pode chutar. 2 Pedro 1,5, perdão. 2 Pedro 1,5. Pode chutar, o que é diligência? Procurar. Fazer com... Ser cuidadoso, ter atenção. É como a diligência do tempo do faroeste. Ligar, né? Vamos lá. Aí o que é o segundo? A fé. A fé. A fé você precisa crer. É aquela história, quem crer e for batizado, E a questão quem crer produz, né? A questão da diligência aqui é para não ter um zelo sem entendimento. Sem entendimento. É a diligência, daí como a diligência acrescente a fé. A fé. O outro lá, o segundo. Virtude. Virtude. O que é virtude? São coisas boas que você faz tanto para você, como para a tua família e para os demais, incluindo no Evangelho de Jesus Cristo, para o teu pior inimigo. Você tem que fazer coisas boas para ele, não fazer campanha para ele morrer, não amarrar o nome dele no envelope, porque o macumbeiro põe na boca do sapo, você joga no envelope e põe na urna de oração, para Jesus dar um jeitinho nele. Dependendo daquilo que se pensa, né? Ou o Senhor converte, o Senhor afasta daqui, ou o Senhor converte, ou o Senhor mata. Isso é macumba, né? Deus não responde. Graças a Deus, o irmão lá está salvo. Ciência, que é o conhecimento. Bondade e conhecimento. Está junto? É acrescentar a fé. Mas na tua lá como é que está? Bondade e conhecimento. No teu tem bondade? Não, a minha está a ciência, depois da ciência está até... Não, Antes da ciência. Não, Só aí a... virtude, ciência, conhecimento da palavra, vamos lá? Esse é difícil. A teologia adventista foi o que mais bem definiu essa temperança cristã. Temperança cristã é o uso moderado das coisas boas e a abstinência total daquilo que faz mal. Resumindo, beber água é bom, mas moderadamente. 2, 3 litros no dia. Pega 5 litros e vira de uma vez. Edema agudo de pulmão, você morre. Então as coisas boas moderadas. Orar, evangelizar, ser crente, porque você tem a tua vida de crente, de pai, de marido, de cidadão, de trabalhador. Esses crentes que vivem na igreja vão para o inferno.
porque eles desprezam a família. E diz a Bíblia que quem não cuida bem dos seus é pior do que o ímpio e negou a fé. Aquela irmã que chega no ciclo de oração às 6 da manhã e só sai outro domingo, que abandona a família e marido e todo mundo, a casa e tudo, ela não vai para o céu. Então, a temperança, as coisas boas moderadamente, e as coisas que não fazem bem, dizer palavrão não faz bem. Então, não filha da e nem abobado, besta. Tem irmãos que quando chegar e dizem, sai daqui, seu benção. Esse benção é outra coisa. Você é uma benção mesmo, porque na hora, né? Então, isso é pecado. O sentido é o mesmo. O sentido é o mesmo, é o coração que Deus lê, né? Pra frente aí, tem mais alguma coisa? Paciência. Paciência é outra coisa difícil, né, irmão? Seu de perseverança. Domínio próprio. Mas não é domínio próprio e perseverança. É domínio próprio e perseverança. No domínio, que seria a paciência, traduziria. É perseverança que é paciência. Já viu quando. Acho que na verdade a perseverança é fruto da paciência. Aquele que é paciente persevera. Se você domina, você. Né? Nenhuma disputa onde a razão e a fé brigam, você tem que ficar com a fé. Mas eu tenho razão, eu sei, deixa a razão para mim. Fica na fé que a bênção é tua. É igual tua mulher, chega em casa, ela tá brava, batendo nas coisas. Não entra nessa, fica lá no cantinho, vai orar bonitinho, né? Fica lá. Depois que ela se acalmar, você diz, tudo bem, querido? Não tá tudo bem, não tá tudo bem, não discorda. Não discorda, fica quietinha. Vai para debaixo da cama. Não precisa, mas fica quietinho, se precisa de alguma coisa, né? Porque senão depois quem vai sofrer é você. Mas isso seria amar, né? Tá mais para baixo. Mas é essa questão, né? Porque se você criar encrenca, Deus vai acertar com você. Porque Ele falou que para casar você tinha que ter tido sabedoria, para conviver com ela, honrando, não é considerando, é honrando-a como um vaso mais fraco, para que a tua oração não fosse apagada. Então, na verdade, nós pusemos uma cruz nas costas, que se não soubermos levar, vai doer. Mas com jeitinho você dobra, né? Que um anel de 8 mil, tá bom? Um anelzinho. Vocês querem um anelzinho de 8 mil reais? Não, brilhante? Não, mas a mulher dirige carreta, a mulher. Mas não, aí nós estamos fora. Os dias de hoje, quem passa mais pra Não, vamos inverter, mas aí nós temos um probleminha, veja só. Nós temos um probleminha na mulher. Eu ainda não peguei, porque eu vou trazer nenhum estudo. Antes de Pedro dizer isso, ele fala da obrigação da mulher para com o marido. Ele fala. Está lá. Na verdade, não é para o marido dominar a mulher. Eles têm que viver em harmonia. Vamos comprar uma casa de 50 milhões? Vamos. Vamos comprar uma casa de 50 milhões? Não vamos. E não vamos e acabou. Vai ter marido que diz, olha, eu comprei, tá aí, ó. Amanhã a gente vai se mudar. fica alegre. Depende, né? Que tal que a casa foi de R$1? Que tal que essa minha casa, minha vida, que deixa a gente a vida inteira pagando? Mas 50 milhões é muito. Não, estou só dando um exemplo, né? Entende? Então essa aqui tem que ter acordo. E aí, Xavier? Tem que ter acordo. Xavier, uma coisa que tem uma convenção assembleiana nossa que faz isso com muita propriedade é a esposa e o obreiro não sabe, de repente para o caminhão na frente da casa, é o caminhão que está levando a mudança dele para outro lugar, ele não sabia. Não é só ela que faz isso, não. Tem muitas que fazem isso. A igreja faz isso, eu imagino. Muitos que Como fazem é que isso. aquela família se sente? Aquela família de missionário que cria. cada 6 meses em uma cidade, os filhos no estudo e problema na escola, e não vamos entrar nesse assunto, porque o negócio do lado dos obreiros é feio. Então tem tudo isso para considerar. Tem mais alguma coisa aí? Piedade. Piedade. Piedade é a pessoa dizer para você ter o direito de espremê-lo, de apertar, e você, por amor, não fazer. Você diz, eu não vou fazer porque é um semelhante, Deus morreu por esse. Isso é E piedade. perdoa. Vamos Isso é piedade. eu aprendi a orar hoje, eu quero uma casa. Você é ser longando, né? Você vai ter misericórdia dessa pessoa. Tá vendo? Não se esqueça que só recebe perdão quem perdoa e só recebe misericórdia quem tem misericórdia. Vamos terminar o nosso texto. Não
Tem mais um? Tem. Fraternal. Fraternidade. E a fraternidade é o amor. Amor fraternal e depois, por último, a caridade. Tá. Essa caridade, o amor fraternal é aquele de irmão para com irmão, né? Ele é meio condicional, mas ele precisa ter. É uma amizade cristã. Esse último aí, ó, ele cancela tudo. Porque esse último aí, a caridade que Paulo fala, é o ágape. É o amor incondicional. Você não merece, é aquela isso, você não presta, mas eu te amo no bom sentido. Não no sentido da música, né? No bom sentido. Porque nós não valemos nada como não valíamos, e Deus nos amou e por isso nos deu seu Filho. Então, amai-vos uns aos outros como eu vos amei e me entreguei a si mesmo. Então, evangelho é isso. Outro tipo de ensinamento não é evangelho. Não esqueça o que Deus disse aos falsos profetas de Judá. Amém? Não esqueça. Essa é a palavra que tem que ser ensinada para você ter crente que vai para o céu. Morar não precisa devolver, pode levar, não é para devolver. Certo, irmãos? Essa daqui vocês guardam. Essa foi a minha tática de explicar. Você vai fazer parecido, porque daqui mais alguns dias nós vamos ouvi-lo. Você pode, isso daqui foi um bate-papo, como eu, digamos, toda essa sequência de estudo assim, aberta, eu vou sempre fazer assim. Você pode preparar uma mensagem, ir ali e pregar. Você pode fazer uma pregação expositiva, uma pregação temática. Você pode fazer o que você quiser. Só não pode ser. Não, tem que ser esse aqui, né? Esse aqui. Novo Testamento de preferência, né? Mas tem que ser esse teminha aqui, ó. Tem que ser o mesmo tempo. Esse aqui, essa foi por isso que eu estou dando a folhinha. E eu vou ouvir uma vez só. A mesma coisa, nós vamos ouvir a mesma coisa de todos que se comprometerem a pregar aqui. Certo, irmãos?